Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. A música é uma das formas mais antigas da expressão humana, sendo presente em todas as culturas e épocas. Ela pode nos emocionar, inspirar, acalmar, animar ou energizar, e muitas vezes funciona como uma forma de comunicação universal, capaz de transcender barreiras linguísticas e culturais. Mas além da sua importância cultural e emocional, a música também vem sendo estudada por sua relação com funções executivas do cérebro, conjunto de habilidades cognitivas responsáveis pelo planejamento, tomada de decisões, resolução de problemas, foco e atenção, entre outras. Estudos têm indicado que a música pode ter um papel significativo no desenvolvimento e aprimoramento dessas funções, especialmente em crianças e idosos. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana aqui em mais um episódio para vocês, com meu parceiro, sempre fiel aqui nos microfones. E aí, Gil, tudo bom? Olá Dani, olá pessoal, você que nos ouve, mais uma vez é um prazer estar aqui, Gildásio, junto com meu amigo Daniel. E aquele bordão de sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horário você está nos ouvindo, de onde você está nos ouvindo, mas mais uma vez para dizer que é um prazer ter você aqui conosco. É isso aí, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos aqui a esse nosso podcast. Se você está chegando pela primeira vez ou se você está retornando aqui nesse programa, né, fique à vontade para nos acompanhar, ouvir, compartilhar aqui com a gente, né, ainda mais agora que o Spotify tem esse recurso novo, que você pode comentar, né, interagir de uma forma mais direta. Então, já deixo aqui o convite, vamos deixar aqui alguns recadinhos, né? Tem um espaço aberto para vocês comentarem, caso estejam nos ouvindo pelo Spotify, né? Mas já fica à vontade para trocar aqui com a gente, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre música e funções executivas, né? Então vai ser um papo aqui bem cabeça em diversos sentidos, né? Não só na questão acadêmica específica aqui, mas o próprio tema já sugere um pouco disso, né? E para trazer esse assunto não somente com propriedade, mas também com leveza, temos dois convidados aqui que eu tenho um carinho, uma grande admiração e uma gratidão enorme por estar aqui com a gente. Vou seguir a nossa ordem clássica, né? Hoje vou inverter um pouquinho, na verdade, né? Não vou seguir bem a ordem, vou inverter um pouquinho e pedir para a Alice se apresentar primeiro, né? A Alice já veio em outros episódios aqui, mas para quem não te conhece, para quem ainda não te ouviu, seguindo um cavalheirismo aqui, Alice, por favor, conta pra gente quem é você. Agradeço, Dani, olá. Então, né, sou a Liz, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, analista do comportamento também. E estou aqui para colaborar, né, com o podcast, o Através, e falar um pouquinho das viabilidades das funções executivas e a musicoterapia e essa parceria maravilhosa que é, né, esse trabalho de estimulação que a musicoterapia pode causar, né? Então, estou aqui, vou vir colaborar, é um prazer, agradeço imensamente o convite, tá? E é isso aí, vamos lá. Imagina, a gente que agradece a disponibilidade, a parceria, o aceite, né? E passando a palavra agora para o nosso estreante aqui nos microfones, né? O cara que eu já acompanho aí bem firme, né, nas redes sociais, sempre está postando conteúdos, vídeos muito bacanas sobre musicoterapia e neurociência. Doutora, por favor, se apresenta aqui pra gente. Quem é você?
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como que é? Gente, primeiramente, assim, queria muito agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui com vocês, porque eu escuto o podcast de vocês e eu tenho lembranças muito afetivas com esse podcast, assim, de ouvir na época da pandemia, eu estava prestes a me formar, aquela correria para tentar conseguir as horas de estágio, a FMU abriu os horários, e aí eu ia de carro para São Paulo, que eu estava isolado no interior, ia de carro para São Paulo para a gente atender quando abriu a clínica, para cumprir os horários de estágio. Eu lembro perfeitamente de ouvir todos os episódios na ida e na volta de São Paulo para o interior, eu ficava ouvindo os episódios, assim, e era o que me alimentava um pouco de musicoterapia naquele tempo meio turbulento, assim, onde eu não sabia se ia formar, como que ia atender, como que ia trabalhar. Então, eu tenho uma memória bem afetiva com o podcast, acompanho sempre que consigo. Então, tenho um carinho enorme pelo projeto de vocês, inclusive, muito, muito obrigado por esse projeto. Enfim, sou o Héctor e sou musicoterapeuta, pós-graduando aí em neurociência, faço parte de um projeto que é o NeuroSync. Lá eu sou coordenador, tanto da parte administrativa, quanto também da parte de pesquisa e educação, né? E aí atuo com reabilitação neurológica, tanto com pesquisa, quanto também na clínica em atendimentos aí, né? E aí sou um viciado praticamente em estudar música, neurociência e musicoterapia, desde que eu comecei e não consigo mais parar. Ah, que demais. Pô, que honra, que alegria poder ouvir esse relato seu, cara. Eu vejo que é recíproco mesmo a admiração, assim, da gente acompanhando seu trabalho com o NeuroSync e você acompanhando o nosso trabalho aqui com a Través. Então, é um encontro muito feliz que a gente está tendo aqui hoje, né? Desculpa até pela pronúncia errada que eu falei aqui do seu nome, né? É Fique em Héctori e paz, não Hetoré, né? fique em paz que isso acontece o tempo inteiro comigo. Imagino. Então, tá certo. Então, para a gente começar aqui essa nossa conversa, acho que dá para a gente trazer uma primeira pergunta bem introdutória, básica, porém não simples, né? Que é como a música pode afetar as funções executivas do cérebro, né? A gente viu no nosso texto aqui de introdução que as funções executivas tratam de praticamente todas as funções complexas, né, que a nossa cognição vai executar. Questões relacionadas a planejamento, a própria fluidez, a criatividade que a gente tem para executar as coisas e tudo mais. E como é que a música vai contribuir com essas funções? Bom, posso fazer as honras? Eu acho que assim, né, um fator importante que acho que é sempre bom ressaltar quando a gente vai falar de música em qualquer âmbito, assim, desse ponto de vista de funções executivas, por exemplo, ou de qualquer outro ponto de vista em relação à neurociência e outros assuntos, acho que é sempre importante ressaltar que a música hoje, a gente tem uma compreensão bem clara disso atualmente, que a música ela tem uma rama de conexões na qual ela atinge e aciona quando a gente faz música, escuta música, imensa e bem complexa, né? Então, consequentemente, quando a gente escuta música, a gente está trabalhando muitas coisas e tem muitas áreas acionadas ao mesmo tempo, muitas vezes, né? Antes a gente tinha aquela visão localizacionista de certas localizações, e hoje a gente tem uma visão muito maior de o que é o conectoma, as conexões na qual a música aciona quando a gente está falando de fazer musical ou até mesmo de ouvir música. Então, acho que essa íntima relação com funções executivas que vem sendo muito estudada está muito ligado com isso, né? Quando se escuta a música, por mais que seja algo que é muito inserido na nossa cultura e, consequentemente, a gente aprende desde cedo, né? Teoricamente é exposto a isso, a gente não tem, às vezes, a compreensão, vai ter a compreensão conforme a gente muitas vezes vai querer aprofundar o conhecimento sendo musicista, por exemplo, da complexidade que é fazer música, né? Às vezes a gente fala, nossa, né, eu escuto música, toco aqui um tamborzinho, coisa simples, não é muito difícil. Mas cognitivamente existem várias habilidades e várias questões que estão sendo recrutadas para fazer uma habilidade, como, por exemplo, sincronização rítmica, bater palma junto com um colega, né? Então, de fato, são habilidades que exigem uma gama de um aparato cognitivo muito grande, né? Consequentemente, quando a gente direciona isso
para um ponto de vista para desenvolver habilidades como memória, atenção, controle inibitório, a gente consegue bastante resultado, porque eu sempre falo, né? É como se a gente tivesse um alvo e um arco e flecha, né? E você vai tentar acertar. Quando você usa a música, você basicamente aumenta a quantidade de alvos que você tem, né? E aí é muito mais fácil você conseguir acertar e trabalhar algumas coisas, né? Eu acho que até pela gama de elementos emocionais e tudo mais. Então, na minha concepção, creio que esse potencial da música com relação a funções executivas tem relação com isso. Aproveitando, né, um gancho no que o Ettore está comentando, né, a gente não pode deixar de salientar sobre a produção de endorfina, né, que Exatamente. que a musicoterapia pode proporcionar. E aí, obviamente, falando nessa gama e liberação, né, de hormônios aí de prazer, né, a gente pode relacionar também uma estimulação cognitiva entre memória, atenção, linguagem, né, a gente abre um leque. Então, assim, é muito importante também a gente não deixar de citar essa questão, né, da parte neurobiológica, né, do cérebro, tá bom? Exato. Muito bom escutar vocês falarem, né? E a gente vê que com o advento da neurociência, né, o quanto a gente tem avançado, né? Eu acho não, né? Tenho certeza de que, por exemplo, essas últimas décadas, os avanços que nós temos tido, inclusive em vários estudos, podemos falar inclusive da própria musicoterapia, né? A própria musicoterapia, até a gente brinca aqui que nessas últimas décadas houve um avanço de muitos e muitos anos. É claro, muita gente pesquisando, muita gente dedicando o seu tempo mesmo para a pesquisa e o quanto isso é importante, né? Temos aí uma grande gama de estudos voltados para a questão do autismo, né? E outras áreas também, a área do envelhecimento. E seguindo nesse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Como... Opa, cadê? Opa, some não. Estou seguindo aqui o meu roteirinho, viu, gente? Vocês que estão me escutando, a gente manda um roteirinho aqui para as pessoas e a gente vai seguir nesse roteiro. Mas, claro, nem sempre o roteiro nos serve, né? Tem hora que a gente muda o roteiro também. Mas queria perguntar aqui para os nossos convidados, do ponto de vista de vocês, como a sensibilidade musical pode afetar a capacidade de encontrar soluções para problemas complexos? Tá, dentro das funções executivas, né, aí no formato de uma reabilitação, a gente consegue trabalhar muitos, muitos quesitos, né, entre eles o raciocínio lógico, né, como vocês citaram, tomada de decisão, atenção, a memória de trabalho, né? Então, eu percebo que uma das questões que podem puxar, né, um aspecto para trabalhar a reabilitação cognitiva, né, que inclusive eu trabalho muito com isso e eu gosto de usar até vieses da musicoterapia para ativar algumas áreas cerebrais. Eu percebo que a gama de condições e de elementos que podem ser relacionados, né, nessa intervenção, ela é de suma importância para minimizar, né, para melhorar a plastificação desses requisitos. Então, eu entendo que existe uma importância muito grande nos viés de reabilitação. Eu acho que assim, né? Essa questão, tem uma frase que toda vez que eu discuto temas assim, me pega bastante, que eu acho que quando a gente fala de qualquer tipo de aprendizagem, ou, enfim, outros tipos de ganhos, enfim, para se aprender tem que ter um significado, né? Não existe aprendizagem sem significado. Na minha concepção, música vem muito nesse lugar, né? Esse significado, e aí você bem colocou naquelas questões químicas, onde a gente vai falar, onde aumenta o nível de motivação, consequentemente a gente consegue
muitas vezes modular níveis de humor desse paciente, consequentemente a atenção, melhor retenção de habilidades, né? E até mesmo em certas habilidades que a gente, em música, utiliza, vou citar um exemplo que eu utilizo bastante com alguns dos meus pacientes, por exemplo, um pouco de controle inibitório, né? As pausas em música, respeitar a vez do colega tocar, quando a gente fazia intervenções em práticas de conjunto, né? Tinha-se bastante essa questão, você tem que esperar a sua vez de tocar, você tem que respeitar os momentos, muitas vezes, do que aquela música está pedindo. Certas habilidades, muitas dessas habilidades vão sendo trabalhadas conforme você vai evoluindo nesse processo de sensibilidade e ganhos de habilidades musicais, né? Então, acho que conforme isso é muito bem explorado, muito bem conduzido, a gente consegue ter vários ganhos e, consequentemente, futuramente, essa paciente, esse cliente vai acabar tendo muitos benefícios. A gente tem vários estudos que mostram crianças que passam por um processo de, por exemplo, ensino de música, conseguem ter melhores rendimentos, sim, várias habilidades, como tomada de decisão, eles conseguem analisar melhor as coisas, né, para tomar aquela decisão, uma flexibilidade cognitiva melhor, atenção, né, óbvio. E aí eu acho que é um ponto que é importante colocar. Não é somente fazer um treino de música lá, lindo, bonito, mas não é só isso, existe um contexto também que tem que ser sempre analisado, né? Aquela coisa, um cérebro saudável no ambiente doente, consequentemente fica doente independentemente. Então, consequentemente, a gente tem que analisar outras coisas. Não acho que é só isso, a música tem sim sua importância, mas, por exemplo, né, o quanto que a orientação parental, nesse caso, também não é importante, né? Enfim, aí eu já vou puxando para muitos outros assuntos, para não ficar muito longo, mas eu acho que essa sensibilidade musical, conforme você se aprofunda e compreende, trabalha cada vez mais com o seu paciente, a certas habilidades, até mesmo musicais, que a gente tem hoje conhecimento na literatura, que a gente consegue trabalhar, por exemplo, habilidades, como eu mencionei, de controle inibitório, quanto maior, muitas vezes, o conhecimento que o paciente vai adquirindo, quanto mais a gente consegue evoluir com ele nisso, a gente tem maiores ganhos de habilidades, consequentemente. É muito interessante pensar nesses aspectos todos que vocês vão trazendo, né? Como o próprio Ettore começou falando na pergunta anterior que eu trouxe, coisas que aparentemente são simples, né? O fato de eu consumir ali, ouvir música, conseguir tocar um instrumento percussivo, bater palma junto e tudo mais, mas que traz uma complexidade muito grande. E essa pergunta que o Gil trouxe amarra muito bem esse ponto, né? De que do quanto esse fazer, essa vivência musical vai expandir para o desenvolvimento da pessoa como um todo, né? E como isso vai se prolongando assim pela vida. Quanto mais se faz, quanto mais vivência nesse universo musical se tem, maior é o estímulo e maior vai sendo esse desenvolvimento. E isso só amplifica e potencializa quando você tem um direcionamento específico, né, como é o caso da nossa intervenção na musicoterapia, você tem um direcionamento específico com aquela atividade musical que está sendo proposta. Né? Então a gente está fazendo música aqui, mas essa música que a gente está fazendo aqui vai te ajudar depois a ter uma interação melhor com outra pessoa, né? De conseguir dialogar e entender que você tem a sua vez de falar e tem a vez do outro falar. A gente está tocando o instrumento junto aqui, mas esse tocar o instrumento vai te ajudar depois a ter uma firmeza melhor, por exemplo, para pegar um talher e se alimentar, para conseguir pegar um lápis, uma caneta, escrever alguma coisa, né? Conseguir se organizar nas suas tarefas de vida. E pensando nisso, né, eu trago para vocês a seguinte pergunta, a seguinte reflexão, assim, como que a música, como que essa exposição à música, né, já numa idade precoce, já nos primeiros meses de vida, digamos assim, ela pode impactar nas funções executivas, não só ao longo, mas numa posteridade, né? A gente tem diversos estudos de práticas, de vivências, de estímulos musicais, de educação musical e de musicoterapia a pessoas nas fases iniciais da vida, né? Crianças, bebês, mas também trabalhos diretos e dedicados a idosos que vão resgatar ali as sonoridades, que vão resgatar vivências que às vezes essa pessoa sequer lembrava que tinha, né? De
brincadeiras aqui entre um e outro, de, sei lá, cantigas de roda da infância, músicas que fizeram parte ali da sua vida. A Liz trouxe, né, a questão da atenção, da memória. Mas assim, como que é essa exposição e quais benefícios, vou até complementar um pouco mais essa pergunta, né? Quais benefícios que a gente pode destacar dessa exposição musical, né, ali já no início da vida, para o desenvolvimento e para o estímulo ao desenvolvimento das funções executivas para uma posteridade? Vou iniciar, o Héctor me ajuda a complementar, mas vamos lá, assim, é muito importante salientar, né, que para iniciar a emissão ou ter um mínimo de repertório, aí vamos pensar numa criança, né, inicialmente, verbalmente, uma das linhas de base vai ser a imitação, né, para começar a melhorar e estimular a área da linguagem, né? Quando a gente começa a ter esse início, esses vieses dentro de uma estimulação, de uma reabilitação, a gente já começa a explanar um pouquinho melhor, né? Porque acessando linguagem, a gente vai também conseguir acessar algumas outras áreas, né? Então, assim, é muito importante falar desse início, tá? Que a estimulação principal, ela vai vir, né, da linguagem inicial, né? E aí, para isso, é importante que essa intervenção, ela sendo precoce, né? Aí no início de vida, com uma criança, e aí vamos pensar aí acima de 18 meses, 24 meses, né? Ela pode ser iniciada através dessa base, né? Obviamente, a gente vai conseguir acessar posteriormente outras áreas, mas é isso, a gente vai fazendo aos poucos, né? Acho que a priori não só, obviamente, um conjunto, né, de, de, de estimulação, mas acho que a linguagem vai ser o início de tudo. Com certeza. Eu acho que recentemente essa questão do quão antes, né, começar, eu vi um estudo, inclusive sobre isso. Antes até de receber o convite, eu li um artigo sobre um estudo que fizeram, mas é um estudo norte-americano e eles fizeram com algumas crianças, alguns protocolos, algumas intervenções extracurriculares, adolescentes eram um público-alvo, e basicamente os adolescentes que pontuaram mais foram os que começaram o treinamento, né? Eles fizeram com treinamento musical, no caso. Treinamento musical antes dos 8 anos. Foram os que melhor pontuaram, né? Então, isso já mostra que quanto antes a gente começa, melhor. E isso, acho que para isso tem evidência a rodo, que quanto antes você começar, melhor, porque as habilidades de funções executivas, conforme a gente usa elas no decorrer da vida, né? Mas eu acho que em certos momentos da vida, isso é muito moldado, né? E, consequentemente, mais para frente, você meio que vai lidar com recursos que você tem, né? Com que o recurso que você adquiriu. Se aquilo não foi estimulado previamente, consequentemente, você vai ter que adquirir aquilo de outra maneira, enfim, consequentemente, de outras experiências, mas a gente consequentemente tem um período para desenvolver, teoricamente, e, consequentemente, você vai moldando isso, tanto que a gente tem, por exemplo, na adolescência, um período muito crítico em relação a algumas habilidades, porém, principalmente com crianças que não conseguiram ter essas habilidades tão bem desenvolvidas, né? E, consequentemente, a adolescência ainda vai moldar ainda mais esse lobo frontal, digamos assim, para que, consequentemente, a gente tenha um adulto que tome decisões mais corretas, por exemplo, entre outras habilidades. Então, consequentemente, quanto antes a gente começa um processo dando recursos para que essa pessoa enfrente essas fases do desenvolvimento cada vez com mais facilidade, melhor, né? E a música vem nesse sentido. Tem alguns estudos que mostram que o treinamento antes, a gente tem melhores em controle inibitório, memória, enfim. Mas aí até trago um ponto que o Dani trouxe da musicoterapia e casa um pouco com o que eu falei. Tem aquela questão do contexto externo, e eu acho que a musicoterapia abarca muito bem isso. Porque não é simplesmente um treinamento musical, né? O treinamento musical não vai abranger, por exemplo, questões relacionadas ao ambiente, por exemplo, parental desse paciente.
na musicoterapia você consegue abranger muito mais esse contexto. Consequentemente, é muito mais completo, né? Você tem uma abrangência muito maior, né, do que simplesmente, por exemplo, não dizendo que é inferior, não é isso, é diferente de uma aula de música, por exemplo, né? Então, eu acho que quanto antes começar, mais recursos a gente dá para que esse indivíduo consiga passar por algumas fases e situações, né? Acho que a gente está vivendo aí momentos bem complicados em relação aos adolescentes, aos atentados às escolas, entre outras pessoas, enfim, a gente sabe muito bem que a situação que a gente vive atualmente já não é de hoje, faz tempo que a gente tem isso, e não se tem uma atenção a essas questões. Então, quanto mais recurso a gente dá para que esses adolescentes e, consequentemente, esses futuros adultos, né, consigam tomar as decisões corretas, lidar bem com essas adversidades que a vida traz, melhor, claro. E eu fiquei pensando aqui no que vocês Excelente. trouxeram e fiquei lembrando aqui que aqui em casa eu tenho dois piquetuchos, né? E embora seja musicoterapeuta, quando você está em casa você é pai, né? E você às vezes, eu, por exemplo, às vezes não me dou conta de que as crianças, é isso que a Alice falou, estão aprendendo por imitação. E o pequenininho tá aqui e de repente, oxe, esse pequenininho tá solfejando, cantando essas músicas, como assim? Aí eu continuo cantando. E aí percebendo que o pequenininho realmente guardou a música, cantou a música, né? Essa exposição à música, né? O quanto é importante. Talvez eu faça aqui um lamento, pensamento, né? Algum tempo atrás nós tivemos uma lei aí que previa, né, as aulas de músicas nas escolas, né? E o Ettore trouxe essa questão hoje que a gente vive, que é no cenário a nível Brasil, né, essas questões ligadas à violência dentro da escola, né? Quiçá, talvez a música, né, trabalhando inclusive essas questões da socialização, do grupo, né, do pertencimento, né, o quanto vocês já trouxeram, eu fui anotando memória, atenção, o Dani trouxe também, anotei aqui, troca de turno, o Ettore falou do controle inibitório, e do ponto de vista social, o quanto também a música contribui, né, para as questões sociais, inclusive de aguardar. Muitas vezes não é só você que toca, o outro também precisa tocar, né? Trabalhando inclusive essas questões de frustração, né? Que a gente tem visto que muitas vezes algumas dessas pessoas não conseguem lidar com essa frustração que está no ar, que acontece, né? E aí não é novidade, a gente vai viver frustração até o último dia da nossa vida, mas como lidar com isso, né? E a gente já entende que a música consegue trabalhar isso, trazer isso de uma forma, inclusive que muitos chamam lúdico, né? A forma mais com a dopamina, né? Com aquela sensação de bem-estar, com aquela sensação de que, poxa, eu faço parte de um grupo, né? Mas enfim, fecha esse parênteses aqui, porque também vocês trouxeram um pouco disso na fala de vocês. E aí fiquei lembrando também que eu acho que mais do que a exposição na primeira infância, é também essa exposição ainda no ventre da mãe também, né? Por que não? Hoje a gente tem visto também muitos estudos da musicoterapia, já vou dar um spoiler, nos próximos episódios talvez falaremos sobre esse assunto, né? Do feto, né? Do bebê, que também está sendo exposto às canções, às músicas, seja parentais ali, da comunidade, enfim, o quanto isso influencia também no desenvolvimento dessa criança. E eu fico lembrando aqui, eu estou falando, estou lembrando dos meus piquetuchos. E quando era pequenininho, minha esposa estava grávida, fazendo aquele ensaio, tocando violão. E aí depois a criança vai se interessando também. Não porque ela falou assim, poxa, eu gostei do violão, mas esse som, né, essa vibração, o quanto isso foi importante para ela. Mas seguindo, vocês aqui são as nossas estrelas de hoje. Vou passar a bola para vocês, fazendo a seguinte pergunta. Do ponto de vista de vocês, qual que é o papel da música na plasticidade do cérebro e na recuperação após uma lesão cerebral? O que vocês, ponto de vista de vocês, qual o papel da música na plasticidade do cérebro e na recuperação após uma lesão cerebral? Bom, eu acho que parte um pouco do princípio daquilo que eu trouxe no começo, né? A gente tem um conectoma bem amplo quando a gente fala de processamento musical, e, consequentemente, quando a gente tem uma área lesada, e eu vou, por exemplo, citar agora o exemplo da afasia, por exemplo, né? A gente ainda tem pacientes
afásicos que conseguem cantar e a partir de técnicas a gente consegue trabalhar e desenvolver uma fala ou um meio de comunicação mais funcional. E aí, consequentemente, eu acho que assim, quando a gente fala de neuroplasticidade de música, a gente tem vários estudos que mostram o potencial neuroplástico da música, né? A música muda morfologicamente até mesmo o cérebro. A gente tem estudos que mostram mudanças corticais morfologicamente, né? Por exemplo, em pianistas, que têm áreas relacionadas à mão lá naquele homúnculo de Penfield, né, maiores do que pessoas normais, né, não músicos, digamos assim. Né? Então eu acho que e aí por que a música faz isso? Isso ainda é um pouco obscuro na literatura, essa mudança tão potente, o que tem? Eu acho que tem, na minha concepção, pelo que eu analiso, tem muito daquela questão do componente emocional, do componente cultural, que faz muita diferença. Então, eu acho que a gente tem que sempre parar para pensar que a música é um estímulo potente, né, neuroplasticamente. E aí eu tenho, consequentemente, além desse potencial de geração de neuroplasticidade, uma gama de conexões amplas que possibilitam com que áreas relacionadas à linguagem, né, que foram lesadas ali, mas eu ainda tenho outras áreas subjacentes que estão relacionadas a um canto, que podem estar relacionadas a uma memória rítmica, melódica e, consequentemente, usadas por uma recuperação dessa fala. Né? Vale lembrar também que a gente tem, por exemplo, e aí tem um estudo que eu li recentemente, e mostrou que, e fala, alguns afásicos não cantam, né? Justamente por conta da amplitude dessa lesão, dependendo da região que pega. E aí é importante de se entender, né? Que regiões são essas que, consequentemente, daí vai afetar a interação do meu paciente, né? E esse estudo tenta mostrar um pouco, agora de cabeça, eu, infelizmente, não vou lembrar, depois qualquer coisa indico o estudo, mas fala um pouco de quais regiões são essas e, consequentemente, a gente tenta cada vez mais entender esse conectoma. Fato é que música gera um potencial neuroplástico imenso, né? Quando a gente fala de uma lesão, a gente tem áreas subjacentes que podem desempenhar as mesmas funções, né? Na música, a gente consegue isso com muita propriedade, justamente pela amplitude ainda não tão conhecida, mas já melhor conhecida, desse conectoma imenso do processamento musical. Não sei se ficou tão claro, que às vezes eu falo um monte de coisa e não sei se fica muito claro. Ficou. E, e, e a memória é uma delas, né, Tori? O que eu percebo também, que eu acho muito válido, é assim, é o ambiente que essa pessoa também ela está, né? Porque quanto maior estímulo ela receber, maior a produção de neurônios, né? Aí, então, a gente consegue melhorar essa gama aí de plasticidade, né? De circuitos cerebral. Então, isso é muito válido, o que o Ettore falou também. Aí a gente também acessa áreas como memória, né? Que é muito válido. Então, é isso. Fora, só deixa eu só complementar, só um pontinho, que aí essa Claro. questão da memória, eu acho que e aí cai naquela questão que eu trouxe, do emocional, aquilo gera uma motivação. Consequentemente, quando a gente fala de reabilitação, a motivação, o querer, né, fazer, eu, por exemplo, eu vou me movimentar para quê? Eu vou andar para quê? Eu vou mexer esse braço para quê? Né? Qual é a razão disso? A música trabalha esse emocional, trabalha essa motivação, trabalha essa recompensa, muito bem, né? E, consequentemente, a gente vai ter melhores resultados, né, também, além de todo esse potencial. Então, isso é, acho que é também válido de menção. Sim, acho que é importante também a gente ter esse olhar, né, essa amplitude desse olhar, assim, sobre o potencial plástico que a música traz para as nossas funções nervosas como um todo, né? Aqui a gente está direcionando para a cognição, mas isso também, a partir, por exemplo, dessa questão da motivação, a partir desse bem-estar que a música gera ao termos contato ouvindo música, e isso amplia quando a gente faz música, né, em muitos casos, e isso auxiliar, por exemplo, numa execução motora, para eu conseguir estender novamente o meu braço, para eu conseguir me sustentar ali o meu corpo, né? Eu ter uma motivação maior para trabalhar mais os meus músculos corporais para que sustente meu corpo em pé, por exemplo,
e dali comece a caminhar ou retome essa caminhada, né? E ter uma música ali que me motiva, que me auxilia a me organizar nessa função também intensifica muito para além desses fatores, para além dessas funções cognitivas que a gente está comentando aqui. E eu acho também legal, acho importante pontuar aqui, né? Vocês já trouxeram isso muito bem na fala de vocês, mas acho que também é interessante a gente lembrar que quando a gente está falando de plasticidade, a gente não está falando só de algo a se recuperar, a gente também está falando de algo a se adquirir, né? A plasticidade também envolve os aprendizados que a gente faz ao longo da vida. E até pensando nessa questão dos aprendizados, pensando em todas essas conexões que vão sendo feitas a partir dos estímulos, em especial do ambiente na qual cada pessoa está inserida, eu gostaria de pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre a conexão que as habilidades musicais pode ter ou contribuir com habilidades de comunicação, né? Habilidades linguísticas, gestuais e aspectos até mesmo não verbais que são extremamente importantes na nossa comunicação, né? Se vocês puderem falar um pouco sobre. Eu já compartilho uma experiência que eu tenho muito na reabilitação cognitiva, né? Até com quadros demenciais, mas que conseguem acessar aí memórias de longo prazo, né? Eu já inicio o trabalho de reabilitação fazendo ali algo com a música, né? Porque eu sei que ela vai dar uma margem e ampliar a estimulação linguística, a memória, né? Então, eu tenho, por exemplo, para um paciente que tem uma considerável perda cognitiva e está aí num quadro demencial, muitas vezes ele conseguir acessar a memória de longo prazo e trazer lembranças significativas para eles, eu já vou ter aí uma movimentação muito grande, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a memória que ele acessou, como que ele conseguiu produzir isso, seja ele de forma até rítmica, porque pode ser que ele queira dançar, entendeu? Já aconteceu isso, então é uma forma de expressão gestual. Então, assim, são formas significativas, né, dentro do ambiente clínico e terapêutico que é muito válida, né, que a gente consegue trazer uma melhoria, né, uma qualidade de vida para esse paciente a partir do momento que ele consegue movimentar todas essas áreas de estimulação. E assim, essa questão de música e linguagem é muito, muito famosa, né? Essa relação, é muito comentada, muito estudada. A gente, como eu falei, né? A gente tem áreas, por exemplo, sobrepostas, né? De música e linguagem. A linguagem exige um processamento auditivo complexo, música trabalha esse processamento auditivo complexo, estimula esse processamento auditivo, melhora a prosódia, consequentemente, né? Fora que vem aquela máxima, né? Antes mesmo de falar, a gente canta. E aí eu até provoco, né? Será que falar não é uma forma de cantar um pouco diferente, né? Um padrão diferente de cantar? Então, eu acho que são coisas muito interrelacionadas, né? E, consequentemente, uma trabalha a outra muito bem, né? De novo, a gente cai em questões como a Alice comentou, a gente tem questões motivacionais, a gente tem questões emocionais intimamente ligadas, que consequentemente vão amplificar isso. A gente tem um estímulo que é amplamente colocado para esse paciente. Por exemplo, a gente cresce ouvindo, na maioria das vezes, seu Lobato, e aquele padrão melódico é memorizado, é codificado, assim como outros padrões de músicas infantis, e consequentemente, no decorrer da nossa vida, esses padrões vão nos perseguindo, de certa forma, de acordo com o tipo de música que você escuta. Isso na cultura ocidental, né? Então, consequentemente, conforme esses padrões eles vão aparecendo para a gente, eles resgatam, ativam regiões, geram recompensas, né? Tanto que a gente sai de padrões como o seu Lobato, mas em uma hora ou outra eles aparecem em gêneros diferentes,
né? Esses padrões melódicos vão aparecer em outros momentos. Consequentemente, esse paciente que muitas vezes pode ter um déficit em relação à linguagem, é um padrão que muitas vezes já está codificado ali, né? Entender esses padrões, o quanto ele codifica e, consequentemente, potencializar esse estímulo. E é aquilo de novo do alvo. A música, além dessas regiões de linguagem, vai trabalhar outras regiões que, consequentemente, podem auxiliar. A gente tem estudos, a Nina Kraus estuda muito essa questão do processamento auditivo em autismo. Inclusive, quem não conhece, recomendo ver os estudos da Nina Kraus, uma musicoterapeuta maravilhosa. E ela tem um artigo famosíssimo também que fala que sincronização rítmica auxilia na leitura, no desenvolvimento de leitura de pré-adolescentes, se eu não me engano. Então, consequentemente, a gente tem sobreposições diárias que, quando estimuladas, consequentemente, a gente consegue trabalhar amplas habilidades em relação à comunicação, né? Fora que, culturalmente, comunicação por música é amplamente utilizada em muitas culturas, né? Na ocidental, a gente tem a nossa forma, na oriental, consequentemente a deles, e isso aparece de diversas formas ao longo da história, muitas vezes. Essa comunicação pela música, né? Então, eu tenho para mim, aí assim, é baseado em achismo, talvez, né? Mas para mim essa questão de talvez falar seja uma forma de cantar que a gente adotou e deu um nome diferente, né? Ou de fato, enfim, para mim tem muita correlação em relação a essas questões, assim. É o nível de resposta, né, que a gente consegue atingir, né? Eu acho que é isso que é muito, Exato. muito importante. E aí eu embarco nessas contribuições que vocês trouxeram, ainda voltando lá na gestante, né, do feto, do bebê também, que escuta essa melodia, né, essa voz falada, essa voz cantada, né, e depois há um reconhecimento, né, não necessariamente para dizer, olha, quando eu estava na barriga eu escutei que era meu pai falando, né, mas essa melodia, né, essa voz que estava sendo entonada ali. E saindo dessa bola dividida, né, quem vem primeiro a linguagem ou a música, nós seguimos aí e o quanto é importante, acho que os nossos convidados, vocês estão percebendo, nossos ouvintes, o quanto de discussões interessantes que eles têm trago aqui, inclusive de referenciais, né, de pesquisas, né, nós saímos aqui do campo do senso comum, partindo aí para estudos, né, muitos estudos que são realizados e são feitos. Eu também me lembrei muito de um neurologista muito conhecido na musicoterapia também, o Oliver Sacks, né, já não está entre nós, mas de livros bem interessantes também, se você não conhece, acho que vale a pena também ler, tentar buscar também, que é um grande referencial. E seguindo aqui nas nossas perguntas, eu gostaria de perguntar, eu sei que vocês já trouxeram isso na fala de vocês, mas não custa a gente reforçar, né? Mas eu gostaria de que vocês pudessem, a partir do ponto de vista de vocês, né, como a música pode ser usada como terapia diante dos transtornos neurológicos como o autismo, como também a questão do Alzheimer. Eu vi que vocês já trouxeram muitos aspectos, inclusive, mas acho que não custa nada a gente reforçar na fala de vocês também. Puxa o barco. Vai, Vamos embora. Eu acho que, assim, né, além desses potenciais, eu acho que daí vale aqui mencionar, a Alice colocou muito bem no começo, muito bem lembrado, e eu acho que vale mencionar novamente, né, a partir dessa perspectiva cognitiva de funções executivas e tudo mais, que sim, a musicoterapia conseguem desenvolver muito bem, a gente tem, na minha opinião, que eu acho que é um dos maiores diferenciais, esse potencial neuroquímico quando a gente fala de música, em reabilitação ou até mesmo enquanto terapia em diversas outras áreas, né? Essa questão de atingir a cultura, esse íntimo do indivíduo, esse emocional, a gente tem neuroquimicamente várias circuitarias relacionadas à dopamina,
há muitas outras neuroquímicos muito importantes aí quando a gente fala de música, que consequentemente vão diminuir estresse, diminuir ansiedade, aí depois vem alguém e fala, nossa, mas, né, o paciente fica tão bem na sua sessão, o que você está fazendo, né? Aí eu falo assim, nossa, tão bem. Ou se não, tem aquelas questões, né? Mas você toca só musiquinha mesmo, por isso que gosta. Mas não é só tocar musiquinha, né? Existe um arcabouço neuroquímico aí muito potente, consequentemente é um grande diferencial. E aí a gente vê isso em diversas afazeres no dia a dia, nós mesmos, quantas vezes nós utilizamos música. Então eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? Atingir a cultura nesse profundo do indivíduo, consequentemente, isso tem uma influência no potencial de reabilitação, falando agora, por exemplo, em reabilitação de lesões, paralisia cerebral, entre outros tipos de patologias, o quanto isso faz uma grande diferença, né? Então, na minha opinião, esse é um grande diferencial, atingir a cultura nesse lugar e promover saúde com isso, né? Eu falei até uma vez de um projeto que eu participei e ressalto novamente, né? A gente escuta a música, se sente feliz, todo mundo tem esse privilégio, né, de ouvir música, se sentir feliz na maioria das vezes, mas promover saúde, né, com música, isso é um privilégio do musicoterapeuta e, sinceramente, é um belo privilégio, né? Poder lidar com a cultura do indivíduo nesse âmbito, na minha opinião, é um grande diferencial. Eu realmente convalido tudo que o Ettore disse, né? E ainda complemento que, além de acessar, né, todas essas áreas, de causar essas estimulações, né? Eu percebo que a musicoterapia ela tem um trabalho muito validado no ramo, no setor de percepção, né, das funções de percepções. Isso falando porque vai atingir até questões neurosensoriais, né? Eu acredito muito também nessa base. E aí eu trago essa estimulação. Uma das questões maiores são com os níveis de percepções que é ativado com a musicoterapia, né? E o quão que ela pode ser benéfica para esses pacientes. Pô, demais. Acho que esse olhar é muito interessante de a gente observar, né? Como até pego e me valho um pouco da fala do Ettore sobre o privilégio que é a gente poder trabalhar com isso, né? Não vou colocar que a música vai ser uma ferramenta exclusiva do musicoterapeuta na promoção da saúde, né? Praticamente todo profissional de saúde pode utilizar música na sua prática. Acho que é importante também a gente relembrar disso. Mas nem todo profissional de saúde vai ter o olhar sobre os recursos que a música oferece para a promoção da saúde, né? Nem todo não, vou até corrigir a minha fala, né? O profissional de saúde que vai ter o olhar específico sobre as ferramentas que a música oferece, né? Os elementos disponíveis, os direcionamentos que podem ser realizados ali, é o musicoterapeuta. E aí, pensando nesse complemento, né, uma questão muitas vezes mais direcionada a aspectos psicoemocionais, comportamentais, aí o musicoterapeuta vai se aliar ao psicólogo, né, para manejar esses e modelar esses comportamentos, auxiliar na elaboração desses conteúdos, uma questão de reabilitação. O musicoterapeuta, por exemplo, vai se aliar ali ao fisioterapeuta, vai se aliar ao fonoaudiólogo para auxiliar nessa recuperação de uma forma mais direta, né, de uma forma mais específica, trabalhando ali manejos e até mesmo estratégias que nós, musicoterapeutas, não temos o conhecimento necessário para isso. A gente estuda, por exemplo, sobre anatomia, mas não tem a profundidade de conhecimento sobre musculatura que, por exemplo, um fisioterapeuta tem, né? Então, são
eu acho muito bonito, inclusive, dentro da complexidade do ser humano que a gente trabalha, né, dos diversos perfis de pacientes, de clientes que a gente atende, eu acho muito bonito essa riqueza que se alcança quando a gente consegue realmente fazer esse trabalho transdisciplinar, né? Que a gente atravessa os nossos limites no sentido de e com a ação de nos juntar com outros profissionais, né? Então eu acho isso muito legal. Mas assim, a gente está chegando num momento aqui que eu particularmente gosto muito. Tenho é uma coisa recente que a gente resolveu fazer, né? Ainda estamos nos ajustando quanto a esse essa pergunta específica, esse convite que a gente faz para vocês, mas ainda assim eu acho que é muito válido, eu acho que é muito bacana de se fazer, né? De você pedir para vocês compartilharem com a gente algum conteúdo, algum material, música, poesia, autor que inspira vocês, né, nessa prática, que inspira vocês na prática que vocês exercem, né? Como profissionais de saúde, como estudantes em constante aprimoramento, como pessoas, né? Algo que vocês queiram e que possam compartilhar aqui com a gente, que inspira vocês no dia a dia. Eu vou contribuir, isso foi realmente, de fato, uma pesquisa, mas porque realmente foi necessário para eu ler também, se inteirar um pouco do assunto, né? Mas a USP, ela divulgou no portal, aí a gente já está falando de uma pesquisa, né? É, validada em território, né? Que ela usa eu vou até ler aqui a pesquisa, fala que ela revela o papel da música no estímulo do desenvolvimento cerebral, né? Na busca de um aprendizado multidisciplinar. Então, isso assim, isso foi realmente para campo, foi feita uma pesquisa, foi editado, acho que não só em uma edição, foi em várias edições aí, e eu assim, acredito que é muito válido, porque como eu mencionei, eu como, né, psicóloga, neuropsicóloga, e que uso aí a reabilitação, né, neuropsicológica, a musicoterapia ela tem uma validade fundamental no meu trabalho. A música, e aí explana, né, a música também, aí a gente está falando sobre uma, uma quantidade de sons que a gente consegue alcançar e estimular algumas áreas dentro do cérebro com alguns pacientes em específico. É, então, assim, realmente assim, é de suma importância, né, a gente conseguir atingir públicos que não tenham esse conhecimento. O Dani comentou sobre o trabalho transdisciplinar, e aí eu acho que quando a gente junta, se une duas ou mais especialidades em prol de um paciente, e a gente consegue trabalhar isso, eu acho muito válido, porque, obviamente, a gente consegue ter uma resposta muito diferente do que muitas vezes uma sessão individual, né? Então, é isso. Então, eu gostaria de compartilhar essa pesquisa, eu acho muito importante, ela está fundamentada na internet para quem queira, né, saber sobre, e como ela pode ser muito válida aí nos trabalhos multidisciplinar, transdisciplinar dentro das clínicas, em terapias, hospitais e etc. Bom, eu, para compartilhar, assim, foi citado já, mas eu acho que, assim, quem muito me inspirou bastante a começar minhas pesquisas, a interessar pelo tema, foi muito o que o Oliver Sacks escreveu, né? Eu adoro ele, li bastante e a partir dali fui me aprofundando, assim, né? E eu acho que, assim, se eu pudesse fazer né? Não tem muita relação com esse tema, funções executivas, mas se eu não me engano, é uma música do Raul Seixas, que ele fala sonho sonhado junto é realidade, né? E casa um pouco junto. Se eu não me engano, é dele. E casam muito com essa fala do Dani e da Liz sobre essa junção, né, da equipe, esse trabalho em conjunto. E também eu acho que
da própria ciência que vem sendo criada em relação e estudada e cada vez mais aprofundada em relação a diversas áreas, incluindo a musicoterapia, que eu acho que é aquilo, a gente não faz nada sozinho, né? Inclusive, em relação ao assunto, né? No nosso desenvolvimento, a gente vai pegando cada vez pedaços de pessoas que passam pela nossa vida e, consequentemente, isso influencia nas pessoas que nós vamos nos tornando no decorrer do processo. Então, eu acho que sozinho não se faz nada, então essa música me vem bastante à cabeça enquanto a gente estava conversando, sempre me trago ela. Então, de inspiração, Oliver Sacks, acho que de mensagem traria esse trecho dessa música, para que a gente trabalhe cada vez mais junto, tanto com as outras áreas, quanto nós, enquanto musicoterapeutas, para promoção e divulgação da profissão e da ciência que é a musicoterapia. É isso aí. Rechaço, carimbo embaixo, assino o que vocês disseram aqui, né? Às vezes sozinho você pode chegar em algum lugar, né? Mas juntos podemos ir mais longe. É, eu, eu e o Dani aqui superando a pandemia, né, Dani? Superando a estatística da pandemia, aqui estamos nós. E vamos juntos, sempre juntos. Já vou agradecendo aqui as dicas que vocês já deram aqui para nós e para os nossos ouvintes também, né? Mas antes ainda de terminar, ainda não terminamos ainda, tem uma pergunta também que é uma clássica aqui no nosso podcast, né, que a gente pergunta, né, sobre perrengues, né? Se vocês poderiam compartilhar algum perrengue que vocês passaram aí na trajetória profissional de vocês. A gente até brinca, né? O perrengue naquele momento dá um baque, mas depois quando a gente olha para trás, ele também ajuda a humanizar e olhar que muitas vezes isso vai acontecer, pode acontecer. Então, tem gente que até fala, é só um perrengue, Gil? Não, se tiver mais que um, quiser compartilhar, fique à vontade. Eu vou começar, porque não faz muito tempo que aconteceu também, né? Mas eu tinha uma sessão transdisciplinar, né? Com uma colega e musicoterapeuta, né? E a gente já tinha organizado a sessão, já tinha estruturado já, e ela tinha me passado uma mensagem que ela ia se atrasar para o atendimento. Então, eu falei, deixa eu já organizar, comecei a pegar alguns instrumentos lá que ela pediu, o Ocean Drum também, que até eu me regulo com ele, que eu acho ótimo, aquele instrumento. E aí estava tudo lá, estava tudo pronto, aquele de bater também, eu esqueci o nome, enfim, mas tinha alguns instrumentos lá musicais. E aí aconteceu que ela não pôde chegar na sessão, ela falou, Liz, não vou conseguir chegar, e aí já estava eu na sessão com o paciente, e aí a Liz virou musicoterapeuta. Eu precisei ali produzir algumas coisas, alguns sons, sem saber, porque eu vejo que vocês têm um ritmo assim, nossa, fantástico, muito admirável, mas eu não conseguia, entendeu? Eu sei que eu tive que estimular ali a criança no atendimento de várias formas, e assim, eu considero que foi um perrengue, porque eu não tinha muita familiaridade com alguns instrumentos, né? Então, isso foi engraçado. O paciente, acho que por incrível que pareça, ele gostou, porque eu também comecei a fazer alguns movimentos com o corpo, e aí deu super certo. Então, foi uma sessão maravilhosa. O meu perrengue, acho que tem um que é clássico, foi logo no começo, quando eu comecei a atender, assim, super empolgado, tinha acabado de entrar numa clínica, peguei vários casos, já peguei vários casos, e eu falei, nossa, vou fazer o planejamento, sentei, fiquei, sei lá, várias horas elaborando a sessão, montei várias atividades, cheguei lá, tudo com o olho brilhando para testar, fazer, pensei, vamos embora. Mas não rolou fazer nenhuma atividade, o paciente não queria fazer nada do que eu tinha entrado, rolou lá, claro, no início eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu faço? Ainda tomei umas 4 baquetadas do paciente,
que é a clássica também, tomar uma baquetada, né? Musicoterapeuta que não tomou uma baquetada ou não é musicoterapeuta ainda. Vira depois que toma uma baquetada. Justamente. Mas enfim, aí depois a gente acabou. Eu fui lidando com o que o paciente foi trazendo, a gente vai conhecendo aquela ansiedade de principiante. Depois eu tinha várias cartas na manga, depois eu sabia que era um paciente que recusava bastante as demandas, então eu fui elaborando. Depois o vínculo foi também sendo cada vez mais aperfeiçoado, não tive tanto problema, a quantidade de baquetada reduziu, virou até um objetivo, né? Redução na quantidade de baquetadas na cabeça do terapeuta. Mas enfim, brincadeiras à parte, acho que são uma coisa que me lembro assim de cabeça, bem marcante, foi logo no começo, quando eu comecei a atender. E aí carimbou bastante. Querendo ou não, essas práticas, principalmente quando a gente trabalha com criança, a gente entra nos desafios assim que acho que nunca a gente imaginaria passar, né? Acho que esses dois casos que vocês trazem, assim, esses dois perrengues que vocês trazem, eu imagino, né, que são coisas que, pô, principalmente esse seu perrengue, Héctor, você estava mais no começo dos atendimentos, assim, né? Você estava iniciando sua prática, né? Então, principalmente no início da prática, assim, a gente vem da faculdade aquela coisa linda de organizar, pensar sessão, montar setting, tudo mais, e aí você vai fazer é outra coisa, é outro mundo, sabe? É outro universo que é construído. A mesma coisa essas questões de atendimento trans, né, Alice? Eu acho que você trouxe um exemplo assim que eu acho muito interessante da gente ouvir, porque é algo que assim não foi uma questão que dá pra, por exemplo, falar, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Foi uma consequência do ambiente, assim, sei lá, musicoterapeuta. Justamente. Justamente, Dani, porque eu tive que me virar ali nos 30, literalmente, Sim. né? Eu não conseguia conduzir, porque eu não tinha o conhecimento com os instrumentos, mas assim, eu automaticamente eu falei assim, não, vou ter que dar um jeito, né? E ali brincando, foi mais, entrou num brincar funcional, acho que dentro da musicoterapia, porque a criança começou a me ver mexendo nos instrumentos, começou a se divertir, eu comecei a dançar também, aí eu falei assim, é uma forma de expressão, eu falei, vai dar super certo, e realmente deu. Eu não tinha ali a referência da minha amiga ali, da referência da musicoterapeuta, mas tinha eu e eu dei um jeito ali para que houvesse aquela sessão. E foi um perrengue, mas foi um perrengue bom, né? Sim, e é isso. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, com praticamente todas as pessoas com quem eu tenho contato, eu troco ideia, às vezes em aulas ou coisas do tipo, é essa questão de que toda a bagagem que você traz enquanto pessoa, na hora da sessão, ela pode ser muito útil. Né? Naquele contato ali, pensando, né, nessa nossa prática de saúde aqui, vamos, não sei, talvez tenha outras pessoas que não sejam exatamente profissionais da saúde, mas eu acho que isso se aplica também a diversas outras áreas. Professor que de repente ali tem como experiência participar de, sei lá, de grupos quando era mais jovem, quando era adolescente, auxiliar como escoteiro, por exemplo, ou fazer voluntariado junto com a família e segue a carreira pedagógica e na hora da aula de repente se vê numa situação ali que aquele conhecimento, aquela vivência enquanto escoteiro, enquanto voluntariado, vai ajudar muito a conduzir aquela situação, né? Então eu acho isso maravilhoso, assim, eu acho muito legal de ouvir. Lembro até hoje da primeira vez que o Gil trouxe essa pergunta dos perrengues ali, trouxe essa questão da humanização que essa pergunta traz, né? Eu acho que não tem coisa mais humana do que a gente considerar, respeitar e validar as histórias, né? História que a gente traz enquanto pessoa, história de quem a gente está atendendo, de quem a gente está em contato. Eu acho isso incrível. Gente, nosso papo tá maravilhoso. Eu queria assim passar muito mais horas conversando com vocês. Realmente é muito gostoso ouvir vocês falarem, conversar mesmo, trocar com vocês, dá para sentir a paixão, né, que tem aqui por música, por neurociência. Então, agradeço demais o aceite, a presença de vocês, né? Mas infelizmente a gente precisa finalizar aqui o nosso episódio.
Então eu quero pedir para vocês deixarem aqui um recado final, se tiver alguma dica, alguma sugestão para quem está iniciando na sua graduação na área da saúde, para quem tem mais interesse em saber sobre música e neurociência, sobre neurociência ou sobre música, enfim, quem quer também acompanhar mais de perto o trabalho de vocês, se vocês quiserem deixar redes sociais, enfim, deixo espaço para vocês passarem os recados finais de vocês, por favor. Bom, a minha sugestão é ampliar, né, esse trabalho que a gente comentou sobre o trabalho transdisciplinar. Eu acredito que hoje ele tem um efeito muito positivo na nossa área, né, e traz relevantes aspectos de desenvolvimento, seja ela para uma criança, para um paciente adulto, isso é independente. E, e aí, assim, eu acho que muitas vezes falta, sabe, um pouquinho em relação a conhecimento de atendimento transdisciplinar. Essa essência que nós falamos sobre essas trocas, sobre essa humanização, né? Essa palavra, eu acho que ela tem um peso muito forte na área da saúde, e o quão ela pode ser benéfica, não só para o paciente, mas o quão ela pode ser também com as trocas entre terapias. Então, isso é o que eu deixo, tá bom? Meu Insta, alice.fiorini, para quem quiser me seguir, tá bom? Agradeço, Dani, agradeço, Gil, o convite, agradeço, Ettore, o conhecimento compartilhado e o convite, tá bom? Estou sempre à disposição. E um beijão para vocês mesmo, do fundo do coração. Eu que agradeço pela troca, inclusive. Sempre um prazer conversar. E, gente, assim, acho que de recado que eu tenho, acho que é muito um pouco do que eu falei, acho que também complementando o que a Alice falou, acho que trabalhando junto a gente sempre chega mais longe. A musicoterapia tem crescido, tem conseguido cada vez mais alcançar espaços que antes pareciam que estavam distantes, a gente tem alcançado cada vez mais rápido. Eu atribuo muito e eu sempre falo assim, a gente tem que sempre dar valor à produção científica, a olhar esse lugar. Eu acho que assim, a gente tem estudos muito bacanas saindo, quanto mais saírem, é sempre bom, buscar validar tudo que a gente está fazendo, né, registrar. Eu acho que às vezes eu sinto que às vezes assim tem muita gente fazendo, mas às vezes eu acho que tem muita gente que sente muita insegurança, principalmente nesse lado da neurociência. É muito difícil, é muito complicado. Existem meios que a gente consegue aprender de forma mais simplificada, tem métodos para conseguir entender melhor a neurociência e, na minha concepção, principalmente para quem atua na área de saúde, entender bem neurociência, não precisa ser um gênio, um professor em neurociência, mas compreender algumas questões é sempre muito fundamental para entender o comportamento humano, para entender várias respostas que a música gera, facilita muito a nossa prática clínica. E até mesmo agora complementando, né, essa importância das funções executivas, né, aquela minha experiência com a baquetada, a experiência de chegar, preparar um monte de coisa e no final das contas não dar certo, isso tudo gerou um aprendizado, consequentemente, fez com que eu ficasse mais experiente, elaborasse melhor algumas coisas, soubesse lidar com situações como essa, que antes me geravam muita ansiedade, muita angústia, frustração, e hoje eu entendo muito melhor como lidar com elas, né? Então, para quem está se formando, calma, né? As coisas têm seu tempo, são habilidades novas que você está aprendendo, você está aprendendo isso pela primeira vez, né? Então, consequentemente, você vai desenvolvendo e criando recursos cognitivos mesmo para conseguir lidar com esse tipo de situação. Por isso que é sempre importante fazer terapia, supervisão, buscar auxílio de quem já passou por isso, para te ajudar a passar de uma forma um pouco mais tranquila, né? E aí, de redes sociais, eu deixo o Instagram do Neurosync, que acho que é mais fácil do que o meu. Por lá vocês me encontram também, Neurosync, tudo junto, Sync com S, C mudo.
Lá a gente tem vários projetos, tanto de ensino, quanto também a clínica, né? É uma clínica e um projeto de cursos, formações em musicoterapia para musicoterapeutas. E aí tem meus colegas, até deixo, se eu puder mandar um abraço, a Fernanda, minha sócia querida, a Felipe, Gabriel, Robson, Angélica, todo mundo lá maravilhoso, que sempre tá com a gente, correndo junto, porque é aquilo, como eu falei, sozinho não vai, tem que ter gente conosco. Então, um abraço para todos eles e para todo mundo que está assistindo aí. Fico à disposição, Dani, Gil, muito obrigado pelo convite. Sempre que quiserem, estou à disposição e parabéns por esse projeto. Como eu disse, eu tenho uma memória afetiva bem forte com relação ao podcast e, sinceramente, assim, acho que é um projeto que, para mim, fez muita diferença, principalmente no momento que a gente estava vivendo, assim, que eu lembro que foi muito, muito marcante para mim. Consegui ouvir conversas, eu lembro até hoje dos podcasts que a gente ouvia, e eu ia ouvindo, eu ia refletindo, e aí era muito, muito bacana, muito enriquecedor. Sempre foi, e vim dar longa esse projeto maravilhoso aí de vocês. É isso aí. Eu também já vou aqui agradecendo a Liz, agradecer o Ettore pela partilha tão bacana que a gente teve aqui hoje, né? Quanta coisa rica, né? E esse é um propósito mesmo do nosso podcast através. Falar para além da musicoterapia, né? Trazer outros profissionais também que também têm os seus saberes, têm os seus olhares, e a gente entende e vai percebendo o quanto tudo isso é muito rico, né? O quanto tem olhares diferentes, percepções, né? E eu fiquei aqui lembrando rapidinho, só para terminar, que há 24 anos atrás, num congresso de musicoterapia nos Estados Unidos, definiram lá os grandes 5 modelos da musicoterapia, né? Engraçado que desses 5 modelos não estava a musicoterapia neurológica, né? Para a gente também olhar para isso e ver que em 24 anos nós estamos falando da musicoterapia neurológica, mas a gente está falando de tantas outras coisas também que nós avançamos enquanto ciência, enquanto profissão, né? Enquanto também luta também de classe também, né? Porque no Brasil nós vivemos uma luta de classe para regulamentação e que isso não passe despercebido, né? Para que cada vez mais sejamos reconhecidos, né? Enquanto profissionais que, como disse muito bem o Ettore, promovemos a saúde, né? Mas que, como disse também o Dani, não é privilégio somente nosso, né? Também tem outros profissionais também, outros profissionais brilhantes, né? Assim como a Liz também está aqui conosco, muitos médicos também que faça jus também, muitos médicos indicando musicoterapia nos tratamentos, né? Médicos que estão recomendando porque olham para as evidências científicas, né? Então, o quanto isso é super importante e tantos outros profissionais, como o Dani disse, né? Você que nos ouve, você que nos escuta, pode ser que talvez não seja musicoterapeuta ou um outro profissional, mas que talvez atua ou já atuou com esse profissional musicoterapeuta, né? O quanto eu tenho uma experiência fantástica trabalhando com um profissional de educação física, né? Lá na clínica, e quanto isso a gente vê que é rico, né? Quanto é rico. E a gente aprende, a gente também move memórias afetivas, como o Ettore disse aqui, né? E não só suas memórias afetivas, as nossas também, né? Quantas vezes hoje o Dani começou falando aqui, pessoas muito queridas estão aqui conosco, né? A Alice trabalhou junto com o Dani, o Ettore que eu conhecia só das redes sociais e agora ter a oportunidade de estar aqui com a gente. Só para fechar então minha fala, que vocês possam voltar mais vezes, né? Agora já é prata da casa, as brincadeiras que o Dani traz aqui para nós. E aí em outros gravações, outros episódios, esperamos tê-los aqui novamente com a gente. Muito obrigado. É isso aí, Gil. Uma honra, uma alegria gigantesca poder trocar essa ideia, né, que trocamos aqui nesse episódio. Eu fico muito feliz de saber que o Através realmente tem esse impacto, essa importância, né? Tem esse incentivo, né? Vamos colocar assim, acho que a palavra que melhor alcança o sentimento que eu tô
trazendo aqui agora, né? Que o Através realmente tem esse incentivo as pessoas buscarem não só se informar mais, mas se inteirar do que está acontecendo, se conectar com outras ideias, se conectar com outras pessoas, com outros profissionais, né? Fico muito emocionado, muito feliz em ouvir o seu relato, Héctor, e de que o Através te acompanhou, né, nesse seu processo aí de atendimento, nessa fase complicada que foi o auge da pandemia, né? Então, muito obrigado por isso. Assim como a Liz também, muito obrigado pela parceria de sempre, né? Desde a clínica, né, onde nos conhecemos, já participou aqui com a gente, sempre topa e sempre traz também, né, ideias muito bacanas para a gente poder desenvolver. Então, para além de agradecer vocês, eu acho que posso falar um pouco por mim e pelo Gil. A gente também se coloca muito à disposição, né, por que vocês precisarem de trocar ideias, de projetos, enfim, estamos à disposição de vocês, certo? E encerrando aqui, né, o nosso episódio, quero agradecer de forma muito especial a você que está nos ouvindo, que nos acompanhou até aqui nesse episódio, que vem nos acompanhando nesse podcast, né? Quase 3 anos de podcast já. Muito obrigado por todo o apoio, toda a ajuda, né? Deixo sempre o convite para vocês nos acompanharem, nos ajudarem também em outras plataformas ali, acompanhando nas redes sociais, entrando em contato com a gente também para criticar, para sugerir tema, para comentar sobre o que vocês têm achado, né? Eu falei no começo do episódio, falo de novo para quem está acompanhando no Spotify. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Você consegue ir lá e colocar um comentário, dizer pra gente o que você está achando do nosso trabalho. Além da questão da classificação das estrelas, né? Que você consegue dar ali de 1 a 5 estrelas para, enfim, classificar o que você acha desse podcast, desse conteúdo, desse trabalho que a gente oferece para vocês. Então deixa esse convite, né? Manda pra gente também esse feedback, junta aí com a gente nessa troca de ideias, tá? Só para lembrar, as redes sociais vocês nos encontram como Através o Podcast, né? Através escrito com a letra Z. Se quiser mandar uma mensagem, algo mais direto, né? Além dos directs ali do Instagram, do Facebook, vocês também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, atravésopodcast@gmail.com. E caso você tenha disponibilidade, interesse, né, e possibilidade de nos auxiliar um pouco mais, a gente segue com a nossa campanha no Apoia-se, aberta, né? Então é aberta para qualquer valor, né? Você pode contribuir ali com qualquer valor, mas havendo uma contribuição mensal, a gente deixa ali algumas recompensas, né? A partir de R$20 você já consegue ter acesso a algumas recompensas em forma de agradecimento a esse apoio que vocês estão nos dando, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, né? Agradecemos sempre a Luli, que é a nossa responsável pela identidade visual do nosso podcast, né? E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através o podcast.